ao participarmos desse processo que vem sendo feito, foram privilegiados três elementos, né? Atitudes, ambientes vocacionais e acompanhamento, né? Então me coube essa primeira parte olhar um pouco sobre a questão das atitudes vocacionais. Então, em relação a isso, foram feitas algumas pesquisas, né, no sentido de haver a contribuição das dioceses, arquidioceses, para que a gente pudesse fazer uma síntese. Então foi recolhido todo esse material que as dioceses refletiram a partir de algumas questões que foram colocadas como motivadoras. E o que eu fiz? Eu tentei fazer uma síntese dessas ideias todas. Não consegui incluir todas, porque há muitas, né? Tentei pegar aquelas principais que dizem respeito a cada uma daquelas questões que foram solicitadas. Então, eu quero apresentar aqui rapidamente um pouco essa síntese. Pode ir. Vou passar pergunta por pergunta para que a gente vá tendo uma ideia. Depois, esse material está escrito, está disponível, acredito aí que possa ser disponível para quem desejar. Então, olhando aquelas questões que foram colocadas e as respostas que vieram. A primeira era a relação, conte para nós a sua experiência em relação à pessoa que você admira. O que você vê nelas que atraem e inspiram o seu jeito de viver. A intenção, a ideia, era descobrir ou perceber entre os vocacionados e tal, o que os leva, de repente, a descobrir a vocação. E então aí foi interessante que o primeiro aspecto que aparece com mais força é aquilo que é vivido dentro de casa, é o testemunho da família, dos pais que são envolvidos em comunidade, dos pais que praticam a fé em casa, com as suas orações, etc. Então se destacou muito o testemunho da família. E apareceu depois também o testemunho de outras pessoas, de padres, de irmãs, né, nas comunidades, onde o jovem percebe, se espelha naquilo que é vivido, naquilo que é apresentado através da vida das pessoas. E aparecem depois outras diversidades de situações em que a vocação é despertada. Nós sabemos que a vocação, em primeiro lugar, é dom de Deus, né? É dom de Deus. Agora, nós sabemos também que a graça de Deus supõe a natureza, né? Ela se encarna concretamente nas pessoas. E então, Deus dá a vocação a quem Ele quiser, na hora que Ele quiser. Agora, nem sempre aquele que talvez seja chamado se dá conta do chamamento, ou percebe o impulso que Deus lhe está dando para direcionar a sua vida. Nós sabemos hoje que a sociedade que vivemos estimula pouco nesse sentido de entrega da vida em vista de valores mais transcendentes, mais perenes. Todo mundo é motivado pelo que vê na hora, né? Estimula aquilo que gosta, aquilo que dá prazer, então atraído por aí. O jovem se encanta mais por aí. Mas nós precisamos ter também atenção que o jovem também não busca só o aqui e agora. Ele tem desejos no coração também maiores. E nesse sentido entra a questão do testemunho, entra a questão de mostrar um estímulo que ajude o jovem a olhar mais para frente, né? Todo mundo deve ter acompanhado, ou talvez muitos até participaram da Jornada Mundial da Juventude recentemente, né? Então lá tinha 1,5 milhão de jovens que vieram de 160 e poucos países. Esses jovens que foram lá, certamente que não foram só a passeio. Eles foram lá porque tinha algo que eles buscavam. Eu tive a graça de estar participando lá,
E eu percebia nos momentos em que o Papa ia falar alguma coisa, os momentos celebrativos, era aquela multidão que estava lá, chegavam 4, 5 horas antes, para poder ficar perto de um telão para ver o Papa, né? Ou na rua, quando ele passava, né? Todo aquele mundaréu de gente lá, tentando ver o Papa. Então, esses jovens, o que buscavam no Papa? Certamente que viam nele um modelo, um testemunho de alguém que aponta para realidades maiores, que não fica no aqui e agora. Então, o que se destaca ali na primeira questão é o testemunho de vida. E aqui já vem uma indicação, ou até um desafio, né? Nós temos que investir nessa área aí se queremos atrair jovens. Seja o nosso testemunho como padres, como religiosos, como seminaristas, ou líderes de comunidades, o testemunho é que atrai. Já se diz, né? O exemplo é que arrasta, né? As palavras é uma coisa, mas o exemplo é que puxa. E aí talvez um desafio, né? Como motivar ou encontrar esses espaços onde surjam testemunhos que atraiam. Também se falou lá nessa mesma questão que é importante criar espaços vocacionais na internet, usar os meios de comunicação, né, para atingir, para motivar. E aqui há certamente uma área muito grande em que pode ser explorada, né? Pode explorar. O jovem hoje é sintonizado na internet, nos meios de comunicação. Então, o que se nota nessa primeira questão é que o testemunho é a propaganda vocacional mais forte. É ele que motiva. Se disse lá, entre outras coisas, também que há pouca comunicação nesse sentido. O bispo se referia agora há pouco que nós precisamos criar uma cultura vocacional, né? Uma cultura vocacional, onde então a vocação possa estar aí no ar sempre, né? E não só em momentos específicos. Notei uma carência nas diversas respostas. Não foram citados, por exemplo, santos, né, que motivem. Eu até lembrei, né, por exemplo, o Carlo Acutis, que é um jovem recentemente beatificado, né, jovem que era apaixonado por computador, né, que fez trabalhos importantes, né, fez toda lá uma relação dos milagres eucarísticos, né, pesquisou e divulgou. Um santo do nosso tempo, um jovem de 14 anos, né, e ele serviria como um modelo, como alguém que poderia ser apresentado como estímulo para o testemunho de vida, né, alguém que mostra um caminho, que vive a realidade do tempo de hoje, mas que também está voltado para as outras realidades. Então, nesse sentido, não houve, pelo menos eu não percebi, citações em que alguém disse, eu me motivei a ser religioso, religiosa, padre, porque eu li, porque eu conheci a história de um santo, de uma santa, enfim, né? Então, eu diria, como dica, né? De repente, quando nós fazemos as promoções vocacionais, a gente talvez teria que lembrar essas coisas. Em um dado momento, apresentar, olha aqui, tem gente que viveu essa vocação. Eu pus aí o Carlos Acutis, porque ele é um jovem do nosso tempo, né? E que seria, digamos assim, um modelo a ser seguido. Que uma coisa é certa, todo jovem busca modelos identificadores, para ele poder se orientar, se espelhar. Por isso também está dito ali
que o testemunho da família ajuda, porque ele está vendo todo dia, está convivendo, então isso desperta nele desejos e aquelas tendências também para buscar as coisas do alto. Então eu diria uma dica, né, que é também a gente não esquecer esse elemento daqueles que já se foram, mas que viveram a sua vocação de uma maneira santa, né? A segunda questão, foi pedido que ele destacasse 3 valores que acho importantes que orientam a vida. E aqui apareceram uma lista enorme. Não está definido lá quantos disseram isso ou aquilo, mas tem uma lista grande de valores destacados. Eu encontrei 4 que falam de valores, mas na linha da transcendência. Falam de Deus, falam do Evangelho, falam da fé, falam da caridade. São valores que apontam para cima, né? Apontam para o lado religioso, apontam para o lado transcendente. A grande maioria citou valores que são valores importantes, mas que estão na ordem humana, que vale para todo mundo, né? Deus vale para quem crê. O ateu, ele não leva em conta, né, no sentido de significação para a vida. Então, a maior parte destacou esses valores humanos. Por um lado, a gente percebe que a importância também de cultivá-los, tê-los presentes, porque eles fazem parte do convívio de cada dia. Mas também temos que lembrar que a vocação, ela não se baseia só em valores humanos, ela se baseia em valores maiores, né? E eu notei uma falta, pelo menos não apareceu explicitamente, a figura ou a pessoa de Jesus como um valor a ser destacado. Não apareceu. Pode ser que as pessoas deixaram subentendidas, né? Não, já dá por subentendido que a vocação entre a pessoa de Cristo. Mas eu diria, talvez seria importante estar mais explícito, porque no fundo ele é a razão da vocação, é o seguimento de Cristo, né? Nós dizemos, né, que os 2 valores básicos da nossa vida cristã é esse, o seguimento de Jesus e a comunhão com Deus. Todos os demais são instrumentos para chegar lá, né? Os votos dos religiosos, as nossas práticas de oração, a próxima meditação do Evangelho, são meios, são instrumentos que me ajudam a seguir Jesus. A vocação, de modo especial, está baseada na pessoa, na figura de Jesus. Então eu penso que teria que se dar um destaque maior quando se faz também a promoção vocacional, destacar que a razão de ser da vocação é a figura, a pessoa de Jesus, ela que precisa ser conhecida, ela que precisa ser, digamos assim, o foco da questão. Então me pareceu interessante, deixa eu ver aqui, controlar meu tempo, me pareceu interessante que a gente tenha presente isso, nos valores vocacionais ou nas propagandas vocacionais, ou nos encontros vocacionais. A gente não pode deixar pressuposto. Imagina que a gente deixa pressuposto, mas tem que explicitar, ficar evidente, ficar claro, né? Para as pessoas não se perderem, às vezes, no secundário, quando se deixa de lado o principal. Em relação à terceira questão, se você tivesse que se aconselhar com um amigo ou amiga em relação à vocação que deve seguir, o que você sugeriria a ele? As grandes sugestões foram: procura o padre, procura o bispo, procura o catequista, procura alguém que está envolvido, enfim, na comunidade, né? E também sugerem: vá participar de um retiro de jovens, né? Busque Deus na oração, na reflexão do Evangelho, perseverem na fé. Então,
são questões que ficam assim um pouco meio vaga, né? Procura isso, procura aquilo, mas não dá uma consistência, uma motivação por que você deveria procurar essa pessoa, né? Nota-se pouco conhecimento de um processo de discernimento. Daí surge um apelo para que os acompanhantes vocacionais, né, disponham de um roteiro de discernimento vocacional e possa orientar os passos do discernimento. Talvez esse seja um dos desafios ou uma das questões que a gente teria que refletir, né, de ter pessoas preparadas para isso. Ter pessoas preparadas para isso. Talvez o sujeito vai procurar o padre, mas o padre está tão envolvido na paróquia com problema administrativo, com problema de não sei o quê, e não tenha tempo ou dá uma resposta para o indivíduo assim meio satisfaz, mas vai embora, assim, né? Então, ter pessoas qualificadas que ajudem realmente a fazer um processo, né? A Silvia depois vai mostrar um pouquinho, né, os passos que podia se ter no acompanhamento, né? Então, nesse sentido, parece que seria interessante se ter vamos chamar assim, uma espécie de roteiro, onde as pessoas se preparam e possam daí, no passo a passo, acompanhar aqueles que se mostram com interesse vocacional, até mesmo para purificar as motivações, né? Pode ser que no início o jovem se apresente, mas a motivação para ele ser padre religioso é baseado em valores assim um pouco superficiais. Então precisaria ajudá-lo a fazer uma caminhada de aprofundamento para que ele chegue à essência, né? No fundo, ele tem que discernir a partir de um encontro que ele faça com Jesus. É a experiência dele com Jesus que vai motivá-lo a decidir-se e ter as condições para poder caminhar, né, sabendo das cruzes que também vai ter que abraçar. Que Jesus oferece a vida, mas que passa também pela cruz. Então, ajudar o discernimento dele diante das dificuldades que ele vai percebendo ao longo da caminhada, que faz parte da decisão dele incluir a cruz. Porque esse é o caminho também que Jesus percorreu. Ele percorreu a cruz para trazer a salvação. Então, quem quer entregar-se a isso, teria que ter essa certeza ou não desanimar diante da primeira cruz que aparece, né? Então, ter pessoas preparadas que possam ajudar a fazer esse discernimento me parece importante. Então, aí fica como uma sugestão, né? Seja em nível de regional, seja em nível de dioceses, né? Ter grupos, umas equipes lá, que se prepare, que pode dizer, quando há um vocacionado, encaminha para aquela gente ali que eles têm condições de orientar o caminho, né? Para não ficar algo assim disperso ou truncado, né? A quarta questão, você lembra alguma passagem do Evangelho em que Jesus ensina as pessoas como devem viver? Conte com suas palavras. Ali foram citados alguns trechos, né? Foram citados aí a passagem de Zaqueu, as bem-aventuranças, da pecadora, do filho pródigo, né? É interessante que nesses textos, o que sobressai? Sobressai encontros de Jesus com pessoas em que elas são transformadas. Com Zaqueu, com a pecadora, com o filho pródigo. Então se percebe o que atrai o jovem ao ler o Evangelho. Às vezes, em encontros que eu faço, eu costumo perguntar para o pessoal, escuta aqui, qual é o Jesus que você apresenta lá para os vocacionados?
É o Jesus que aparece lá no capítulo 1 de João, o verbo se fez carne, habitou entre nós, papá. Talvez esse é um assunto profundo, teológico, mas não sei se é o mais adequado para o jovem num dado momento. Que o jovem, quando ele está no processo de desenvolvimento, sobretudo adolescente e tal, ele está buscando heróis, ele está buscando gente que o inspire. Então tem que ser um Jesus que é inspirador, né? Se você fala para ele que Jesus um dia foi lá no templo e encontrou a feira lá com um monte de coisas, né, de cambistas e tal, e ele foi lá e fez um chicote, expulsou todo mundo de lá, o jovem fica atento, é esse que eu quero, é esse Jesus que eu quero, que esse forte, né, que é capaz de enfrentar as situações. Então é um Jesus que atrai mais, que inspira. Então esse Jesus ativo, esse Jesus compassivo, que é capaz de entender a dor, que não condena. Então são aspectos da vida de Jesus que são atraentes para o jovem, porque vem ao encontro de uma realidade que ele está vivendo, ele está buscando identificadores para poder também moldar a sua identidade, a sua personalidade. Então me parece interessante que nesses encaminhamentos que eles fazem, eles lembram essas figuras no Evangelho, né? Então há uma predileção aí por Jesus compassivo, que parece então refletir um pouco esse desejo de identificação com Jesus. Está voltado para as fraquezas humanas, né? Que dá suporte para os que o procuram pela salvação, né? Então aqui, como eu disse, né? Propaganda vocacional, apresentar um Jesus forte, ativo, aquele que é capaz de se identificar com as lutas humanas, com as dores humanas e sugerir a elas um caminho, né? A quinta questão era em relação se alguém propusesse a você se pôr a serviço para ajudar as pessoas por amor a Jesus, você toparia? Aqui era um estímulo no sentido de suscitar, né, a vocação. Dizer, você está disposto a seguir se for chamado? Então, as respostas que vieram, a maioria respondeu que se colocaria a serviço para ajudar os outros. Contudo, as respostas ficam num nível muito pontual, isto é, prestar algum tipo de serviço, né? E talvez a pergunta não tenha sido clara no sentido de colocar-se a serviço como vocação, né? No entanto, a grande maioria manifestou se sentir bem ajudando os outros. E a justificativa é de que assim servem a Cristo. Então aí, essa questão, ajudar o jovem a mostrar que aquele serviço que ele presta lá na comunidade, ou aquela campanha que ele fez de arrecadar mantimento para os pobres, ou distribuir algo lá para uma comunidade pobre, é um gesto bonito, é um gesto edificante, que é preciso cultivar, mas ele precisa também estar associado que isso aí poderia ser também uma maneira dele entregar a vida, não só em momentos pontuais, mas ele podia fazer isso um programa de vida, no sentido de abraçar uma vocação onde ele se dedica realmente, não só fazer filantropia, mas no sentido também de encontrar aí uma razão para viver mais profunda. Seria uma vocação, né, que serve tanto para quem quer ser religioso, padre, como quem quer ser leigo também, ou leigo cristão também, precisa sentir a vocação que o dar, o ajudar, é uma expressão da sua fé, é uma expressão do seu engajamento, uma expressão do seu engajamento, né?
Então, foi a leitura que eu fiz aí das respostas que foram dadas. Então, diante dessas observações, o que se pode dizer de forma assim mais global? Por um lado, parece ficar claro que há uma consciência geral a respeito do chamado vocacional. Embora não se tenha clareza da importância e significado que a vocação tem como compromisso para a vida toda. Falta divulgação, falta profundidade a respeito da vocação. É uma das solicitações que aparecem nas entrelinhas, né? Aprofundar-se sobre o que é vocação, afinal de contas, né? E entre outros motivos está a falta de divulgação, de propaganda a respeito. E aqui volto à questão, a cultura vocacional, né? E aqui fica o desafio. O deságio pastoral vocacional, torná-la uma pastoral de destaque nas paróquias, com preparação de gente, de agentes vocacionais e acompanhantes vocacionais. Também aparece a relevância aí do testemunho, né, como despertador vocacional. Então, acredito que com essa experiência do terceiro ano vocacional, foi despertado em muitas paróquias que talvez não tinha nenhuma preocupação vocacional, talvez agora pelo menos apareceu lá, nós temos que nos preocupar com isso. Então, importante de a gente incentivar que todas as paróquias tenham a questão da pastoral vocacional como parte essencial do seu programa de pastoral, e não como um apêndice, né? Que se faz alguma coisinha, talvez em agosto, porque é um mês vocacional, mas durante o ano se esquece, né? Então, uma cultura em que começa também por, de repente, toda a missa que se celebra, vão rezar uma Ave Maria pelas vocações, né? É já um começo, né? E outras coisas, né? De vez em quando apresentar lá, se por acaso surge uma vocação lá na paróquia, ó, dá um certo destaque, né? Temos um vocacionado ou uma vocacionada, né? Faz o envio dele o dia que ele vai lá para a casa de formação, né? Como um modo de valorizar, de mostrar a importância que tem a vocação. Por outro lado, também se nota uma certa ignorância, no sentido de pertença e compromisso à comunidade cristã, né? Há um sentimento de pertença, mas sem compromisso, né? Espera-se que a comunidade proveja as suas necessidades, mas não se sente provedor da comunidade, né? No sentido de engajamento vivencial, né? A gente sabe, né, que muita gente vai lá, frequenta a igreja, as paróquias e tal, mas buscando coisas para si, né? Se beneficiando da comunidade. Mas às vezes são poucos aqueles que vestem a camisa, né? Que suam pela comunidade, né? Então esse também é um fator que pode interferir no processo vocacional. Apareceram várias propostas nos entremeios ali das coisas. Entre elas, tornar as comunidades mais vivas, envolvendo jovens nas diversas pastorais e, de modo particular, promover encontros para jovens, onde haja diálogo, esclarecimento, aprofundamento de questões existenciais, diversões. Lá se propunha fazer gincana com os jovens, etc., né? Outra, agentes pastorais, de modo especial, os padres serem mais próximos dos jovens, envolvendo-se com eles. Resgatar a animação vocacional foi em muitas sugestões, né?
era dito que havia, depois, por causa da pandemia ou por causa de outras coisas, esfriou, sumiu. Então, resgatar a animação vocacional, falando mais da vocação, necessário se faz também de preparar pessoas para acompanhamento vocacional. Maior empenho em levar o Evangelho e o tema vocação no ambiente da internet, das redes sociais, virtuais, né? Nisso os jovens são especialistas, né? Só precisa alguém que os ajude, que os canalize, que os mostre que eles podem prestar um grande serviço à igreja, divulgando as coisas do Evangelho e não só fofoca e coisa errada, né? Então, criar nas comunidades uma cultura vocacional. Vejo também como importante divulgar, que eu chamo aqui modelos identificadores, né? Modelos identificadores. Pessoas que mostram que eles deram a vida, que deram sentido, né? Eu pus aí alguns exemplos, né? O Carlos Acuti, a irmã Dorothy, a irmã Dulce, a Madre Teresa, porque são já mais conhecidos, né? Mas tem tantos outros, né? As congregações religiosas têm seus fundadores, fundadoras, né? Que podem ser apresentados também como pessoas, aí, modelos, né? Parece importante também o cultivo vocacional através da oração, né? Criar hábitos nas celebrações de se rezar pelas vocações. Também propor novenas vocacionais, encontros, retiros vocacionais, como o próprio Cristo recomenda. Pedir, né? Pedir para que envie operários à messe, né? Nós não podemos esquecer dessa questão, né? Que Jesus mesmo nos pede que a gente peça, bata, que Ele abre, né? Então, concluindo, das observações feitas, podemos dizer, então, que não estamos iniciando o trabalho do zero, né? Nós já temos uma experiência, já caminhamos, já há um caminho feito, né? O que se pode fazer é dar passos adiante no sentido de propostas que implementem as sugestões dadas, né? Sabendo que a vocação é dom de Deus e que sempre Deus provê para cada tempo novas vocações, né? Deus não esquece, né, do seu povo em qualquer época, em qualquer tempo. Parece ser necessário um empenho em desenvolver uma cultura vocacional, tratar da vocação não como um apêndice pastoral, mas sim como parte integrante de todos os planos de pastorais da paróquia, né? Nas entrelinhas das respostas, há um amor à igreja, nem sempre explícito, mas presente nas ações e ensinamentos. Falta aguçar um pouco mais o sentido de pertença. Então, eu tentei fazer uma breve síntese daquilo que veio como resposta às questões em relação às atitudes. É o que eu pude captar e apresentar. Então, eu agradeço aí a vocês terem me ouvido esse tempo, se isso ajudou bem, senão o resto cada um vai completar depois.